Olá, irmãos. Paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem. Estou aqui trazendo mais um estudo aqui. Hoje eu vou falar sobre a lei de Deus, sobre conceitos e definições da lei de Deus. A gente sabe que a falta de conhecimento sobre esse tema pode levar as pessoas a aceitarem muitas doutrinas que não existem de fato na Bíblia, mas volto a dizer, a falta de conhecimento sobre esse tema leva pessoas a tirarem conclusões que não são verdadeiras, tá? Por isso que é importante entender bem aí esse tema, lei de Deus. Como diz o tema aqui do meu canal, entender o tema lei de Deus no texto e no contexto. Não podemos jamais esquecer a máxima de que todo texto tirado do seu contexto acaba virando um pretexto. Então vamos lá. Então aqui, lei de Deus. A lei de Deus na Bíblia, ela tem um sentido, né? Um sentido principal, que é lei como o conjunto de mandamentos ou instruções. São cerca de 613 mandamentos, né? 613 instruções que foi dado à nação de Israel. Foi dado à nação de Israel. Deixa eu pegar aqui o texto aqui de Deuteronômio 30, verso 10, diz assim: Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que deres ouvido a voz do Senhor Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, tá? Então aqui, lei, como eu falei, lei com sentido, lei aqui tem o sentido de um conjunto de instruções, um conjunto de mandamentos dados à nação de Israel. Deus levou a nação de Israel ao Monte Sinai e ali entrou em acordo com a nação de Israel. Deus propôs que, se o povo obedecer a tudo o que ele ia falar ali, veja bem, tudo o que ele ia falar, Deus iria fazer com que esse povo, essa nação, fosse uma nação peculiar, uma nação santa, uma nação totalmente diferenciada das outras nações. Entenda, estamos falando de povo como nação, tá? O sentido aqui de povo aqui é povo como nação, certo? E para essa nação, o eterno, o Criador, Deus, bendito seja ele, deu 313 mandamentos, tá bom? Não esqueça disso. 313 mandamentos, instruções. O Criador deu 613 mandamentos e não só 10 mandamentos. Esse ponto aqui é importante que, como eu falei na introdução, a falta de conhecimento sobre esse tema pode levar a alguns conflitos, algumas controvérsias aí. O Criador deu 613 mandamentos e não só 10 mandamentos, tá? Vamos pegar um texto aqui para a gente. Esdras 9:14. Esdras 9:14 diz: Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Aqui o povo de Deus aqui que estava querendo casar, né? Na verdade, muitos já tinham casado, né? Já tinham casado com mulheres de outras nações, mulheres de outros povos. E aí o homem de Deus falou aqui, ó, nós vamos violar os teus mandamentos e casar com mulheres, né, que não são de Israel. Então veja bem, o mandamento aqui que ele está falando, o mandamento que Deus deu aqui, é o mandamento que proíbe qualquer judeu, qualquer israelita casar com povos que não são
israelitas, tá? Esse texto aqui para mostrar para vocês que quando se fala em mandamentos, é comum a gente já pensar nos 10 mandamentos lá, certo? É comum a gente pensar nos 10 mandamentos. Mas se você ficar achando que a lei de Deus se resume aos 10 mandamentos, você vai ter um conhecimento muito redutivo, muito simplificado do tema. Ao contexto de Israel lá, no contexto de Israel, Israel não recebeu 10 mandamentos, Israel recebeu 613 mandamentos. E dentre esses mandamentos, havia um mandamento que proibia alguém de Israel casar com povos de outras nações, tá? E como o próprio texto aqui diz, se você era judeu ou israelita lá no contexto, fizesse isso, casasse com pessoas de outras nações, você estaria pecando, porque violar algum dos mandamentos de Deus é pecado. Então veja bem, entenda aqui, pecado não era só transgredir um dos 10 mandamentos, mas transgredir e desobedecer qualquer um dos 613 mandamentos, tá? Olha aqui o povo falando aqui, ó, o homem de Deus falando, nós pecamos, né? Ó Senhor, nós pecamos contra os seus mandamentos. Qual mandamento? Casamos com pessoas de outras nações, de outros povos, certo? Então não esqueça isso, não esqueça disso. Os 10 mandamentos, a lei de Deus não é composta só por 10 mandamentos. Algumas pessoas dizem assim, mas Fábio, então por que Deus separou os 10 mandamentos dos demais? Se você olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que os 10 mandamentos é chamado de testemunho, né? A Arca da Aliança também é chamada de Arca do Testemunho. Por quê? Porque os 10 mandamentos foram colocados em tábuas de pedra para ficar como testemunho. Era um costume no Antigo Testamento. Se você conhece a Bíblia, né, os livros do Antigo Testamento, você costuma ver muito disso. Por exemplo, você vê um povo, na hora de marcar, né, vamos supor, configurar um contrato com alguém, vai lá e coloca uma pedra e diz que aquela pedra vai ficar como testemunho. Ou então, eu acho que, se eu não estou enganado, eu acho que o povo de Israel, quando estava atravessando o Rio Jordão, colocou 12 pedras para ficar como testemunho. Se eu não estou enganado também, acho que Abraão fez um poço e deixou aquele poço como testemunho. Havia esse costume de achar alguma coisa como testemunho, como símbolo, né, de algo importante que acontecia lá no contexto lá. E no caso, os 10 mandamentos foram colocados em tábuas de pedras, para ficar como testemunho. Não daria para colocar 603 mandamentos em tábuas de pedra. Então colocou os 10 ali. Que alguns acreditam que é como se fosse um resumo, né, um parágrafo dos demais mandamentos, tá? São palavras orientadoras que nos dirigem aos outros mandamentos. Mas volto a dizer, jamais concluir que os 10 mandamentos, que os mandamentos de Deus se resumem a somente os 10. Jamais, tá? Sobre a gravidade dos mandamentos, claro, como estamos falando aqui sobre contexto, quando a gente fala sobre gravidade, esse dia o irmão falou assim, mas irmão Fábio, todos os mandamentos são graves, porque a transgressão de qualquer mandamento pode levar alguém a perder o reino e tal. Não estou falando a gravidade de mandamento nesse sentido. Estou falando gravidade no sentido da punição para o povo de Israel lá. Então você percebe que, por exemplo, furtar. Está escrito, não furtarás, um mandamento entre os 10. É um mandamento. E se você furtasse, por exemplo, um boi, você pagaria como? Você teria que devolver a pessoa, né, a pessoa prejudicada lá, se não me engano, 4 ou 5 bois para pagar o seu delito. Certo? A transgressão do mandamento não furtarás exigia de você, nesse caso, nessa situação,
devolver, comprar, né, ou dar do seu rebanho os bois, né, em quantidade maior para o dono que foi prejudicado. Essa era a pena. Agora, se você perceber, por exemplo, o mandamento não comer sangue, que é um mandamento que não está entre os 10 mandamentos, a transgressão desse mandamento, a pena, a punição era a morte. Era a morte. Tinha era um pecado capital, né? No sentido de que a transgressão exigia a morte do indivíduo. Então, se você pegar não comer sangue com o mandamento não comer sangue com o mandamento não furtarás, você percebe que não comer sangue para Deus é uma abominação, né? É algo mais grave, né? A transgressão desse mandamento é mais grave. E como eu sei disso? Por causa da punição, né? Certo? Por causa da punição. Tá bom? Então, assim, é importante entender isso daí. Vamos lá. Lei de Moisés. Outra coisa também que, quando se fala sobre esse tema aí, há uma confusão. Muita gente fala assim, ó, eu obedeço a lei de Deus, a lei de Moisés não. É como se fossem coisas separadas, né? Lei de Moisés, lei de Deus. Vamos ler aqui. Então vamos lá. 1 Crônicas 15, verso 15, diz. 1 Crônicas 15, verso 15 diz: E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que havia nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Olha, irmãos, Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Na verdade, há essa força de expressão de falar a lei de Moisés, mas não existe lei de Moisés. A lei de Moisés, na verdade, é a lei de Deus, tá ok? Ó, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Isso é muito simples de entender. Deus deu um mandamento para Moisés. Inclusive, ali você consegue perceber muito bem o que aconteceu, que Deus estava falando dos 10 mandamentos e o povo falou, ó, Moisés, para aí manda Deus parar aí e faz o seguinte, pede para que Deus fale a você, né, os mandamentos, e você fale a nós. Aí você fala a nós. Então aconteceu isso. Então assim, o mandamento aqui, ó, esse mandamento para levar a arca nos ombros, foi um mandamento dado por Deus, né, aos sacerdotes. E Deus falou como esse mandamento? Diretamente, igual lá no Monte Sinai? Não. Deus deu esse mandamento para Moisés e Moisés passou ao povo. Mas não é mandamento de Moisés, certo? Não é lei de Moisés, mandamento de Deus. É bom entender isso. Olha aqui, outro exemplo. Levítico 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, essa é a lei do holocausto. Então aqui, ó, Deus entregou uma lei para Moisés, a lei do holocausto, e falou para Moisés passar para o povo. Essa lei que Moisés passou para o povo é chamada de lei de Moisés porque foi ele que passou. Mas também é lei de Deus porque foi Deus que deu o mandamento e a ordem para Moisés passar para o povo. Entendeu, prezados irmãos? Então aqui. Volto a dizer, a falta de conhecimento sobre alguns temas leva à confusão, né? Gera confusão, gera discussões. Então é importante conhecer a verdade sobre os temas. Conhecer plenamente os temas para não cair em confusão doutrinária, né? Outra coisa também, eu falei da palavra lei com sentido de conjunto geral, né, com todos os mandamentos, mas também na Bíblia a lei significa conjunto de mandamentos sobre um tema específico. Vamos lá ver. Aqui. Aqui no Levítico 6 mesmo você já consegue ver um pouquinho, né? Que fala, ó, lei do holocausto. Essa é a lei do holocausto, certo? Lei do holocausto. Então aqui, lei do holocausto tem a ver com o conjunto de mandamentos sobre
o tema holocausto, certo? Vamos ver aqui, 6, verso 9. Vamos ver o verso 14. Esta é a lei da oferta de alimentos. Olha aqui. Lei da oferta de alimentos. Conjunto de lei com sentido de conjunto de mandamentos sobre um determinado tema. Olha aqui, número 6:21 diz: essa é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor. Então, nazireu era um voto que a pessoa tinha com Deus. Então, aqui, a lei do nazireu, lei de Deus. É importante vocês entenderem aí. Lei do holocausto, lei da oferta, lei do nazireu, lei da praga da lepra. Aqui, ó. Levítico 13:59 diz: esta é a lei da praga da lepra. Então, assim, um conjunto de mandamentos sobre esse tema, lepra. Certo? Lei da lepra, lei do nazireu, lei de ofertas de alimentos, lei de holocausto. Tudo isso não era lei de Moisés, era lei de Deus. Tá? Lei de Deus. Esse tema aí é muito pertinente, porque você pega um texto desse aqui, Hebreus 7. Em Hebreus 7 está discutindo sobre a mudança da lei, certo? A mudança está discutindo sobre a mudança do sacerdócio. No Antigo Testamento nós estávamos sobre o sacerdócio levítico. Jesus veio e assumiu um novo sacerdócio, que nesse texto aqui é chamado de o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Se referindo ao sacerdócio de Cristo, de Jesus. E aí, Paulo está nesse texto aqui, em Hebreus 7 aqui, falando que aquele sacerdócio do Antigo Testamento se rompeu, né? Se tornou em desuso. Por quê? Porque entrou em vigor um outro sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo. E aí Paulo fala aqui, ó, Hebreus 7, diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Isso aqui é muito óbvio, né? Porque Deus deu vários mandamentos sobre o sacerdócio, como que os sacerdotes deveriam se comportar, como que as pessoas deveriam levar as suas ofertas ao templo, como que as pessoas deveriam como que as pessoas deveriam agir quando tivessem pecado, né, digamos. E agora vem um novo sacerdócio. Lógico que essas leis, necessariamente essas leis, esses mandamentos teriam que ser mudados, né? É muito importante a gente entender esse tema, como eu disse, porque aí a pessoa pega esse texto aqui, se faz mudança na lei, mas qual lei? Qual lei? Todas as leis que Deus deu ao povo mudou? Como assim entender? Então a pessoa tem que ter o conhecimento, não pode ter um conhecimento superficial desse tema, tem que conhecer profundamente, senão ela vai tirar a conclusão, né? Ela vai acrescentar obrigações para as pessoas, dizendo que elas têm que obedecer mandamentos que Deus não quer que elas obedeçam, ou elas vão tirar obrigações, falar que não precisa mais obedecer a alguns mandamentos e na verdade precisa. Então é muito importante entender esse tema. Terminando aqui, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês que Deus, no contexto lá bíblico, Deus fez um pacto com Israel e deu um conjunto de leis, de mandamentos, né, para o povo de Israel. E se o povo de Israel, se o circuncidado não obedecesse um desses mandamentos, um só desses mandamentos, ele estaria pecando contra Deus, né? Estaria em pecado, certo? Estaria em pecado. Olha o que o texto bíblico diz aqui, Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. No contexto de Israel ali, maldito é quem não cumprir um desses mandamentos aí. Dos 603
613 mandamentos, maldito é quem não cumprisse um dos mandamentos. Por exemplo, entre esses mandamentos, havia um mandamento que falava que o circuncidado, o povo de Israel, não podia, né, no caso dos homens, é claro, cortar, aparar as suas barbas. Se alguém fizesse a barba lá no contexto, pecador, pecado, maldito. Outro exemplo, Deus falou que Israel, que a nação de Israel, como um sinal identificador, eles não poderiam jamais ali fazer a costeleta, cortar a costeleta. Cortou, pecado. Certo? E muitos outros mandamentos, né? Ali. Claro que desses mandamentos, algum desses mandamentos só podem ser obedecidos em Israel. Outros mandamentos só podem ser obedecidos com o templo vigorando. Eu estou falando, irmãos, vocês estão entendendo, no contexto da nação de Israel, ok? No contexto bíblico ali, da nação de Israel, no contexto em que Deus, no contexto de época em que Deus deu essa lei ao povo. Estou partindo desse pressuposto, certo? Porque, logicamente que eu não vou guardar a lei do sacerdócio levítico, claro, né? Com certeza. Hoje não. Mas eu estou falando para vocês dentro do contexto de Israel. Dentro do contexto de Israel, algumas dessas leis só podem ser obedecidas lá dentro de Israel. Outras leis só podem ser obedecidas com o templo em vigor, né? Ali o sistema de sacrifícios vigorando, aí dá para obedecer algumas dessas leis. Outras leis são direcionadas aos sacerdotes, outras leis direcionadas às mulheres, aos homens, claro, né? Mas, como eu disse a vocês, se Deus deu um mandamento para algum israelita nesse contexto aí e ele não obedeceu, é pecador. É maldito segundo a própria lei. Maldito. E como a Bíblia mesmo fala no Novo Testamento, né? Se transgredisse, guardou algumas leis, mas transgrediu outras leis, transgressor, pecador do mesmo jeito, né? Tá bom? Então, assim, vamos terminar por aqui, mas é importante que vocês entendam esse contexto aí sobre lei. No próximo estudo, eu vou falar sobre algo muito importante. Eu vou falar sobre algumas leis que eram exclusivas, né, para Israel. Isto é, uma pessoa que não era da nação de Israel não poderia, de forma alguma, obedecer tais leis, né, tais mandamentos, tá? Vamos falar sobre essas leis aí, leis que tinha obediência restrita à nação de Israel. Até o próximo estudo. Deus abençoe.